Oi pessoal, bom dia! Mais um Maria Bonita na TV. Pois é, um programa que começou tão pequeno, mas olha, tá com um índice altíssimo de audiência. Por quê? Porque todo sábado às 10 horas da manhã, o horário em que você quer saber de saúde, beleza, entretenimento e o melhor, também trazemos muito conteúdo interessante. É por isso que esse programa tem aumentado demais. Para isso eu quero agradecer aos meus parceiros que são responsáveis por manter esse programa de pé, né? Hoje eu vou agradecer o Serra Sul Shopping, a Rede Maria Bonita, isso mesmo, está precisando comprar cabelo, perucas, próteses, Maria Bonita. Dr. Fábio Tranches, lá de Poços de Caldas, referência em lentes de contato e principalmente na área de harmonização facial. Doutora Cristiane Oliveira, a rainha do INSS, está pensando em aposentar? Eu já estou querendo, gente, então vamos procurar a doutora Cristiane, viu? A doutora Carol Baganha de Pouso Alegre, da Aesthetic Clinic, que ela arrasa com os seus procedimentos também de harmonização facial, é nossa parceirona aqui. Doutora Débora de Moraes, que trabalha com constelação empresarial e familiar. Amoras Fashion, que produz meu look toda semana, com looks e dicas lindíssimas, principalmente nessa parte de dicas de moda, de combinação, de consultoria mesmo. Você vai acompanhar no nosso programa. Dr. Bruno Gustavo, lá de Camboriú, um endócrino maravilhoso que agora está chegando no programa e já vai iniciar a nossa gravação na próxima semana. Vitória Nanete, mas hoje a vez é da doutora Thaís Muniz, psicóloga. Pois é, hoje eu quero mostrar para vocês aonde é que ela atende. A doutora Thaís Muniz, ela gravou um programa comigo e ela trouxe um tema sobre ansiedade, pessoal. E teve tanto sucesso que nós tivemos que gravar novamente. E aí, o que ela decidiu? Se tornar uma parceira nossa e ter o seu próprio programa aqui dentro do programa da Maria Bonita. Hoje a gente está iniciando uma nova fase, na verdade, porque daqui uns dias vocês vão ver ela estando aqui no meu lugar apresentando quadros voltados para tratar ansiedade, depressão, todos esses assuntos psicológicos que a gente hoje em dia precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Mas para hoje eu quero que vocês conheçam um pouquinho do espaço onde ela tem e saibam um pouquinho mais da doutora Thaís. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada pelo convite de novo, viu? Muito feliz que agora você vai ter o seu próprio programa aqui na Maria Bonita. Eu que agradeço a oportunidade, não imaginei que tomaria uma proporção tão grande, mas fico feliz de estar contribuindo aqui. Doutora, sabe por que teve tanto sucesso? Porque o pessoal tem sede de conhecimento, o pessoal quer saber. Porque os dilemas que a gente passa, que você passa, todo mundo passa, né? Realmente. E hoje eu queria que você contasse pro pessoal o que é que a gente vai falar. Hoje nós vamos abordar um tema assim que tem demandado muito aqui no consultório, que é relacionamento de casal. Né? É algo que está pipocando ultimamente aqui, casais que precisam aprender a lidar entre si, crescer junto com o casal, e casais que o relacionamento já está desmoronando, que precisa de uma ajuda talvez para não partir para uma separação, ou até casais que buscam preparar para o divórcio. Pois é, pessoal, é uma ferida que às vezes muita gente não toca, mas hoje em dia com essa vida moderna, você aí de casa sabe que esse assunto vai ter muito a agregar, porque às vezes pode vir de encontro a alguma situação que você está passando, né? Porque todo mundo fala de relacionamento de casal, hoje em dia tem muitos grupos, mas é essencial que você procure uma profissional para orientar, porque a tua visão é uma outra totalmente fora do contexto, né, doutora? Sim, quem está no meio ali não consegue às vezes enxergar pequenas mudanças que já ajudariam a melhorar esse relacionamento ou até tomar uma decisão, que às vezes é tão difícil chegar ao ponto de tomar uma decisão de fato. Como a gente está falando desse tema, a gente vai falar primeiro sobre a parte saudável da coisa. Como manter um casamento feliz, doutora? Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está se relacionando, existe uma diferença, por exemplo, de ter um amigo ou uma amiga, né? Então, qual a diferença quando você está casado ou num namoro de um amigo? É a relação sexual. Então, é algo que a gente precisa manter saudável no nosso relacionamento. Então, a primeira coisa é entender essa diferença. Né? Então, a partir do momento que morre a nossa sexualidade como casal, o nosso relacionamento tende a morrer também. Mas não é só isso. A base de um relacionamento é a comunicação. É extremamente necessário comunicar-se como está se sentindo.
Porque no dia a dia, pequenas coisas, uma toalha fora do lugar é motivo de briga, uma escova de dente que não foi guardada é motivo de briga, uma coisa que era obrigação de um fazer em casa e deixou de fazer é motivo de briga, mas geralmente isso não é conversado, acordado, combinado, sinalizado, e aí fica o tempo todo nas explosões. E é onde vai perdendo o respeito, onde já vai vindo o desgaste, né, doutora? Sim, então tem que ter uma conversa, uma parceria, uma amizade, né? Falar como está se sentindo, sinalizar o que magoou, o que foi bom, porque às vezes a gente acerta e geralmente a gente só critica. Então, é verdade. Isso também. E assim, é como se fosse um copo d'água, né, doutora? Vai enchendo gotinha por gotinha, que talvez é onde a doutora sempre fala sobre essa questão aí do diálogo. Porque eu acho também que a base de um bom relacionamento é a admiração, né? Sim. Se você perder a admiração no parceiro, você perdeu o encanto, né? Sim, aí acabou. E com essa vida moderna, porque na época das nossas mães, né? Acredito que a sua mãe, minha tia, era um outro tipo de relacionamento que eu nem acho que seja saudável, viu, gente? Mas elas eram muito submissas, né? E acatavam muita coisa, principalmente da parte do homem, né? Essa vida moderna também trouxe essa intolerância, né? No fato que a mulher também não tolera muita coisa. É isso que o pessoal traz aqui no consultório? Eu acho que não é só a intolerância. A gente tem que entender que são épocas diferentes. Então, antigamente, não era permitido, por exemplo, o divórcio. Então, sim, as mulheres eram extremamente submissas, os maridos geralmente saíam para trabalhar, para prover o sustento, enquanto as mulheres ficavam em casa sustentando e cuidando ali dos filhos, administrando. Sim. Existia traição, existia violência doméstica, e isso tudo era muito velado, porque o nome da família não podia ser defamado com um divórcio. Então, muitas coisas não eram vistas e ditas naquela época. Então, muita coisa era tolerada. Com o advento da permissão da separação, do divórcio, com tudo que ampliou hoje em dia, né? Possibilitou da gente permanecer num casamento estando feliz, amando, querendo estar junto. A partir do momento que o respeito vai acabando, que a admiração vai acabando, que a violência entra, isso é possível da gente sair desse relacionamento. A gente não é mais obrigado a ficar nesse relacionamento, mesmo não querendo estar. Então essa talvez seja a diferença. Mas entrou também as mídias sociais, né? Eu ia entrar nesse assunto agora, né? Ajudou muito também, né? Ajudou muito e ajudou a piorar também, né? Porque tudo tem um lado positivo e negativo. Foi aí, pode falar que foi 50%, porque a lei da oferta também hoje tá demais, né, doutora? Sim. Então hoje virou um veículo de traição, né, pessoal? Que é um assunto que a gente tem que abordar dentro desse tema, né? Que é o que causa o fim do relacionamento, né? Sim. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria trazer aqui para vocês que hoje eu vejo muito a mudança de papel. Porque quando a gente casa, quando você busca um homem, automaticamente você busca um amparo, né? Um amparo de um homem, né? E hoje em dia, quando que as mulheres tomou às vezes a função do homem, tem muito homem que faz o papel de mulher e isso também ajuda na quebra dessa admiração. Na realidade, não é que exista papel de homem e papel de mulher. Hoje a gente já tem uma sociedade que permite-se cumprir vários papéis, independente se é homem ou mulher, até porque existem os relacionamentos homossexuais também. Não soube expressar, eu quis dizer assim que a mudança de papel, entendeu? Sim, eu acho que tem que ter um equilíbrio nas funções. Isso, essa era a palavra, doutora. A palavra é essa, tem que ter um equilíbrio. A relação para funcionar tem que ter um equilíbrio no dar e no receber. Então, eu me dou para o meu parceiro, eu entrego carinho, eu cuido talvez dos filhos, eu administro a casa. E qual a contrapartida? O que equilibra nessa relação? Uma balança, né? Isso, é uma balança. Então, qualquer relacionamento, seja heterossexual ou homossexual, tem que existir esse equilíbrio. E aí a gente pode até aprofundar esse assunto, que a gente pode pensar no seguinte: todos nós temos na gente energia masculina e energia feminina. E ela precisa estar equilibrada. Para um relacionamento funcionar, essa energia tem que estar equilibrada também. Por exemplo, energia feminina, bem sutil. A parte afetiva, a parte criativa. Mais romântica, né? Isso. Masculina, decisão. Essa parte mais rígida. Então, sempre no relacionamento, isso tem que estar equilibrado. Pode ser que às vezes a mulher esteja mais polarizada numa masculina e o homem numa feminina. Ok, isso está equilibrado. Quando os dois, por exemplo, estão polarizados na feminina, aí repele, é igual imã.
Positivo com positivo repele, positivo e negativo atrai. Na verdade, ela explicou totalmente o que eu queria falar para vocês, pessoal, que é bem isso mesmo. É trazer essa diferença aí, né, dos dois sentimentos, né, doutora? Que é onde a gente entra aqui com isso aí, acaba gerando o desgaste que a gente entra na questão das redes sociais, né? Sim. Porque daí, beleza, daí tá em casa, daí às vezes o marido já perdeu a admiração na mulher. Porque também temos que colocar aqui que às vezes a mulher relaxa um pouco, né? Enquanto tá casada e às vezes não se cuida. E o homem, ele é muito pela visão também, né? Daí na busca de uma novidade, ele encontra onde, doutora? Fora. No Instagram, né? No Facebook. Sim. Porque ali que tá o veículo aonde acaba atrapalhando tudo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Se isso o pessoal traz muito no seu consultório. Na realidade, existe uma permissividade hoje, um acesso muito fácil a todas essas novidades. Porém, vai muito também do caráter da pessoa. Tá tudo normal, né? Vai muito do caráter da pessoa e no que ele intenciona nesse relacionamento. Porque você colocou um aspecto importante. Às vezes no relacionamento a mulher dá uma relaxada e aí o cara talvez vê ali na internet uma mulher mais atraente. E vice-versa, né? Quis colocar vice-versa. Sim, vice-versa. Mas peraí, por que será que talvez ela relaxou? Que relacionamento é esse que primeiro fez com que ela tem desmotivasse? Conversar, observar e ver o que está acontecendo. Será que ela não está sobrecarregada com os cuidados talvez de trabalhar, filho, marido e etc? Na maioria das vezes, né? Então, antes de talvez buscar algo fora, trazer uma traição para o relacionamento, porque traição não é só sair com alguém. O fato de você estar na internet, muitas vezes desejando, conversando, flertando com outra pessoa... Já está traindo, né? Já pode-se entender que é uma traição. Então, para a gente manter, sustentar esse relacionamento, a gente tem que olhar para o nosso parceiro ou para a nossa parceira. Então, se aquilo que ele está fazendo está me desagradando, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. Então, assim, por exemplo, o marido incomoda que a mulher talvez não está se arrumando, sinaliza para ela, e aí ela devolve, não estou me arrumando porque estou sobrecarregada. O que você pode fazer para me ajudar a diminuir essa sobrecarga para poder cuidar mais de mim? E aí isso equilibra, e aí ao invés dele procurar talvez uma mulher arrumadona fora, ele vai ter uma mulher linda, maravilhosa em casa. E vice-versa, né? Quando o homem talvez chega do trabalho, deita lá no sofá, só fica na internet e não dá atenção, né? Não ajuda a cuidar dos filhos. Então tudo isso tem que ser conversado e pensado formas de melhorar. É igual síndico, é igual reunião de condomínio de prédio, né? Como é que funciona? Tem que sentar, conversar e estabelecer o que pode, o que não pode, o que dá para ser mudado e o que cada um pode abrir mão ou não para estar melhorando esse relacionamento. Pois é, doutora, muito assunto, esse assunto ainda vai render no segundo bloco, viu? Mas, por enquanto, eu tenho que chamar o comercial e agradecer os parceiros que mantêm esse programa de pé. Vamos lá de novo? Amoras Fashion, Maria Bonita, doutor Fábio Tranches, Cristiane, doutora Thaís, maravilhosa, que a gente já vai voltar, doutora Vitória Nanete, e também a Débora de Moraes. E é isso aí, pessoal. Já já que a gente volta com mais Maria Bonita na TV. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a Maria Bonita na TV Postos HD. Nosso encontro é todo sábado às 10 da manhã para trazer saúde, beleza, entretenimento e hoje com a Thaís muita informação. No bloco anterior a gente estava falando sobre relacionamento de casal e a gente vai dar continuidade a esse assunto. Doutora Thaís, vamos lá. Nós paramos na questão da oferta aí pela internet. E aí você tocou num assunto agora no intervalo que eu acho que é de extrema importância você colocar.
que é sobre essa parte da sexualidade, que é o que acaba o casamento também, né? Sim, sim. Vamos dar uma dica pro pessoal como fazer para que esse casal se ajuste aí e tenha uma sintonia nisso. Pensando em relacionamento heterossexual, a gente precisa entender que homem funciona diferente de mulher. Então, homem não precisa de muito estímulo para estar interessado em manter um relacionamento sexual. Já a mulher precisa de um cuidado maior, que a gente até compara com fogão de indução e fogão a lenha. Mulher é como se fosse um fogão a lenha, que você demora tem que ir para pegar, né? Mulher é muito assim, se o marido foi parceiro durante o dia, se ele foi mais atencioso, se ele ajudou com os filhos, automaticamente ela vai estar mais relaxada e entregue para um ato sexual. Enquanto se ela estiver extremamente sobrecarregada, aí vem a dor de cabeça, né? Já o homem, ele é extremamente ou mental ou até visual. É algo que a partir do momento ele viu algo que interessou ou só o fato de pensar em sexo, automaticamente ele já está disponível e disposto. E ele muitas vezes espera que a mulher funcione assim, só que não funciona, né? Isso falando na maioria, lógico, temos exceções dos dois lados. Mas em sua grande maioria a mulher tem essas questões que precisa ser mais olhado, mais bem cuidado, mais estimulado. Mais amado, né, doutora? Sim. E a importância de ter profissionais como a doutora Thaís, né, desculpa pessoal, para poder tratar, né, e salvar os casamentos. Porque salvando os casamentos, né, os que compensam, salva as famílias, né, doutora? Mas e aí, quando o negócio já tá ladeira abaixo mesmo e já não há mais o que fazer? Como enfrentar a separação? Olha, é algo bem triste e sofrido. Quando existe a separação, a gente tem que entender que nesse momento está morrendo um casamento. Morrendo sonhos ali, né? Então, automaticamente vai existir um luto das duas partes. E, na grande maioria das vezes, existem filhos envolvidos. Quando a gente divorcia, a gente tem que entender que o casamento morreu, mas a família não. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente esquece disso e começa a colocar os nossos filhos, às vezes, contra o pai ou contra a mãe, ou pôr ele para participar de tudo isso, e ele não tem que participar disso, porque ele ama o pai e a mãe, independente do que aconteceu entre o casal, por pior que tenha sido os motivos dessa separação. Então, as crianças têm que sim ser preservadas, seja criança, seja adolescente, até quando a gente tem filho adulto, porque sim, vai tudo pro meio, e aí dependendo do que aconteceu, fica do lado da mãe ou fica do lado do pai, e isso não tem que acontecer. E a partir do momento que caminha-se para esse divórcio, é muito importante que exista o respeito, porque o que eu mais tenho visto aí é a perda desse respeito, é a hora que a agressividade aumenta, é a hora que os insultos aumentam. Nessa hora é interessante talvez buscar a ajuda de um profissional para conduzir tudo isso, para gerar menos sofrimento mental nesse processo. Mas se o casal não está feliz, se não tem mais motivo para estar junto, se não partilha mais dos mesmos sonhos, se já está com muitas brigas, é preferível ser feliz separado do que infeliz junto. E quais são os sinais para você começar a detectar e tentar buscar um outro caminho? Qual que é o primeiro sinal quando você vê que já está tudo por água abaixo ali? Na realidade, não é regra, mas não tem uma regra, também não muda muito, né, sim, doutora? Mas também não muda muito. Começa a acabar o diálogo, né? Sim, a partir do momento que você perde a admiração e você não tem mais aquela vontade de ir para casa, você não faz mais planos com quem está com você não deseja mais estar junto com essa pessoa. Quando você planeja em fazer algo e você está bem no relacionamento, a primeira pessoa que você lembra é quem está com você. Se esse relacionamento está morrendo, é a última pessoa que você vai lembrar. Ou quando a gente já começa a defamar a pessoa, né? Tá numa roda de amigos, só fala mal. Acontece muito, né? Acontece muito, né? Esses são os estágios, né? Sim, e dezenas de outras coisas. Porque cada relacionamento, quando tá caminhando para um término, tem uma característica, tem uma necessidade. Às vezes tá tudo bem, mas ocorre uma traição e a gente não sabe por quê. E aí tem muita coisa para avaliar, investigar. Então, tem dezenas de situações que podem vir ao divórcio e não necessariamente ver sinais que o casamento possa estar acabando ou não. Exatamente. Mas e como conduzir e saber trabalhar porque às vezes essa dependência não é nem financeira, às vezes já não tem mais amor, mas essa dependência emocional. Aí é a hora que entra o psicólogo. Que a parte é o que mais às vezes... Porque nós fomos criados de uma maneira, né? Para manter o casamento até o último, né? Sim, sim. Só que hoje em dia não é mais assim as coisas, nós vivemos outros tempos, né? Mas como tirar essa dependência emocional de quem
já não está dependendo mais de nada ali dentro. Sim. Nesse momento eu sugiro realmente a procura de um profissional, porque muitas vezes você não enxerga que existe essa dependência. Você precisa que um profissional te mostre que isso está acontecendo. Muitas vezes a gente tem medo do divórcio pelo desconhecido. Eu estou tanto tempo junto com essa pessoa que eu não me imagino mais sem, mesmo estando infeliz. Como eu vou me comportar, como eu vou viver fora disso, se eu não tenho ideia como é que vai ser? Então, às vezes, o casamento está horrível, tem violência, tem abuso, mas o medo desse novo, dessa coisa nova, faz com que queira permanecer nesse relacionamento. Então, muitas vezes, é importante a entrada do profissional nesse momento para avaliar o que faz essa pessoa estar querendo estar relacionando ou se é o momento de partir, porque já não tem mais amor, porque existe uma dependência emocional. Isso tem que ser trabalhado e fortalecido com essa pessoa, né? E como que é feito os procedimentos aqui na tua clínica, doutora? Vem o casal, você trata individual, depois você chama o casal? Depende muito do caso que vem para o tratamento. Então, sim, existem tratamentos que são com o casal diretamente, e sim, existem situações que atendo separadamente, mas com o intuito do relacionamento, e aí em alguns momentos a gente junta o casal. Então vai depender muito da situação, do objetivo, do que está se buscando, porque às vezes está num nível tão agressivo entre os dois que não compensa colocá-los juntos de imediato aqui na sala. Né? Liga! Isso. Ai, gente, que doideira, não? Então, doutora, mas assim, aqui no consultório, se é que a gente pode falar dessa maneira grosseira, mas tem um motivo mais específico pelo qual eles têm procurado a separação? Traição. Traição é o que está demais agora. O que mais tem aparecido é traição, tanto do lado masculino quanto do feminino. Então, a maioria dos relacionamentos que tem vindo a findar no meu consultório, nos últimos tempos, as maiores queixas é traição. E histórias assim que tem hora que eu fico... E pós a traição, doutora, como perdoar? E se perdoar, tem que esquecer mesmo, né? Porque senão não consegue, né? Na realidade, eu não sei nem se seria, até que ponto seria perdão ou deixar com a pessoa aquilo que ela fez, porque ela precisa assumir as consequências do erro dela. Quando eu perdoo, eu me coloco acima da pessoa que errou. E num relacionamento a gente tem que estar em nível de igualdade, ninguém tem que estar acima ou abaixo. Quando existe esse desnível, atrapalha a relação. Então, se, por exemplo, o marido trai e vem pedir perdão para a mulher e a mulher perdoa, ela está se colocando acima do que ele. Então, se ele vier pedir perdão, ela tem que falar para ele, você fica com o que você fez e aprenda com isso, né? Viva as consequências do ato que você fez, mas não cabe a mim perdoá-lo sobre o que você fez. O que é um processo muito doloroso, hein, gente? Porque é a pessoa que você teve ali o convívio de anos e aí do nada você descobre que ela foi infiel, né? Sim, que houve uma quebra da confiança, porque a gente ainda vive relacionamentos monogâmicos, em sua maioria, né? Porque hoje está tudo muito amplo. Hoje eles estão gourmetizando, né? Tá virando uma coisa gourmet o chifre agora, né? Pra ficar mais chique, agora é relacionamento aberto, né, gente? E existe. E infelizmente não critico, mas eu particularmente não aprovo, doutora. Existe, né? Hoje existe uma infinidade de opções, existe trisal, existe sim relacionamento aberto, então é assunto, ó. Pra render, né? E quando que você começou e despertou esse interesse para vir para fazer terapia de casal? Afinal, aqui na região não são muitos profissionais que trabalham com esse tópico. São poucos. Na realidade, foi pela demanda que foi chegando. Porque quando eu iniciei minha profissão, mesmo a minha carreira como psicóloga, eu era psicóloga infantil. Então, durante muitos anos, o meu público era infantil. Na medida que os meus pacientes foram crescendo, porque eu já tenho mais de 18 anos de carreira, eu comecei a me encantar pela adolescência. E aí eu abri mão da infância, né? E hoje eu atendo adolescentes e adultos. Com essa abertura para adolescência e adultos, começaram a chegar demandas de casal também. E aí eu vi a necessidade de estar trabalhando nessa área e cuidando desses casais, seja para permanecer juntos, seja para melhorar o relacionamento, ou seja para partir para o divórcio, ou até casais que divorciaram e buscam ajuda. E pós esse divórcio? Como superar e viver essa parte que você falou, viver esse luto para não ficar pulando de relacionamento em relacionamento, que a gente vê muito. Tem muitos casos que às vezes a pessoa para sair do casamento, ela já está com outra, senão ela não sai. E aí o que vai repetindo a sequência de erros, né? Cada um tem um funcionamento.
Então tem gente que tem essa necessidade de talvez só consigo sair se eu procurar outra pessoa, por mais confuso que esteja emocionalmente. Mas o ideal sim é viver esse luto, é se ressignificar como pessoa. Se eu vivi tanto tempo junto com alguém e nesse momento eu estou sozinha, eu preciso me encontrar como eu sou, como eu funciono sozinho. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que talvez eu fazia antes de me relacionar e deixei de fazer por esse relacionamento. Será que agora não era a hora de voltar a fazer? Será que agora não é a hora de talvez se socializar um pouco mais? Muitas vezes quando a gente relaciona muito tempo, a gente abre mão dos amigos. E aí acaba o relacionamento, você se vê extremamente sozinho, desamparado. Então, ampliar esse movimento social, buscar fazer amizades, isso tudo vai te fortalecendo para poder seguir em frente. Ou encontrar alguém que vale a pena e aprender com o que falhou e fazer diferente. Ou viver bem sozinho, porque não tem problema ser solteiro. E entender que isso faz parte do processo, né? Sim. E que nem tudo é para sempre. Se perdoar por não ter dado certo. Sim. E entender que você não é a única, né? Sim. E a última dica aqui, principalmente para... Eu digo assim, gente, tem homens e mulheres, tem pessoas e pessoas. Mas para quando a pessoa está saindo daquele relacionamento, como ela não ficar pensando naquilo. E assim, processar melhor nos primeiros dias, né? Na realidade, a gente não tem muito controle sobre os nossos pensamentos, né? Nem sentimentos. Não tem como controlar os pensamentos. O que a gente pode tentar é talvez mudar o foco deles. Fazer um exercício, né? Se São ocupar, dicas, né? Se ocupar. Então, eu ficar entregue em casa, chorando, lamentando, automaticamente minha cabeça só vai pensar nisso, né? Então, busque fazer uma atividade física, busque se socializar com alguém, busque fazer atividades diferentes do que fazia, se entregue talvez um pouco mais no trabalho, porque isso ocupa a mente, mas entender que o processo de luto é natural e vai acontecer. Então, vai sim dar muita tristeza, vai sim cair num quadro ali quase que depressivo, mas dentro do esperado por um luto, isso é natural, né? Morreu a entidade de casamento, é como se alguém tivesse morrido, é como se a gente perdesse um ente muito querido. Então é natural essa tristeza e é importante viver essa tristeza, para depois ressurgir como uma fênix, né? E viver em frente, feliz. É isso aí, doutora. No próximo bloco a gente vai abordar um outro tema. Antes de finalizar o programa com vocês, eu queria que a doutora deixasse novamente as redes sociais aqui e fizesse um convite para você. Você que está em casa que escutou esse programa, fique atento. Às vezes ainda há tempo para você e há tempo com a doutora. Bom, minhas redes sociais. Instagram e Facebook é @ThaísMunizPsicóloga. Telefone do consultório 35 DDD 98886 8166. Eu atendo tanto aqui em Pouso Alegre quanto online também. Gostaram, pessoal? Pois é, mais uma semana com um assunto sensacional com a doutora Thaís e seus conhecimentos. Fica ligadinho, chame todo mundo para assistir. É sábado às 10 horas da manhã na TV Postos HD. E é isso aí, a semana que vem tem muito mais com a doutora Thaís, porque ela vai ter um programa aqui, ó. Vamos cuidar da saúde mental. Beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser.